Pessoal, estamos juntos aí novamente. A gente continuar falando sobre lei de Ohm. E agora a gente vai falar dessa primeira lei de Kirchhoff. A gente falou da segunda, né, que é a LTK, que é a lei das tensões de Kirchhoff. E agora a gente vai falar da LCK, que é a lei das correntes de Kirchhoff. Correto? Então, é uma forma como a corrente se distribui nos circuitos em paralelo. Que no LTK a gente estava trabalhando no circuito série, no circuito único, correto? E onde a gente tinha as divisões de tensão, correto? Agora a gente vai falar sobre a distribuição da corrente no circuito paralelo. Então, observa bem. A partir da primeira lei de Kirchhoff e da lei de Ohm, a gente pode determinar a corrente em cada componente associado em paralelo. Da mesma forma como na LTK a gente determinava a queda de tensão em cada resistor no circuito série, aqui a gente vai determinar a corrente em cada componente no circuito paralelo. Ok? Tem um desenho aqui mostrando para vocês. Aqui ele desenvolve o quê? Colocou um voltímetro para medir o resistor 1. A gente tem aqui dois resistores que estão em paralelo. Está aqui os nós, correto? É esse que a gente tem que colocar a nossa tensão. E um outro voltímetro que foi colocado aqui, ó, no resistor 2. Observa, a tensão da fonte é 5 volts, certo? A tensão nesse resistor 1, o voltímetro também está marcando 5. No resistor 2, também está marcando 5 volts. Ou seja, a mesma tensão que está saindo da fonte é a mesma tensão que está chegando nos resistores. Olha lá, ó, tá vendo? Então, a gente tem o quê? As três situações. Primeiro, ela fornece mais de um caminho para a circulação de corrente, tá? Representada por quem? Por I1 e I2. Está aqui, ó. A gente tem a corrente I1 para satisfazer o trabalho do resistor 1 e a corrente I2 para satisfazer o trabalho do resistor 2. Tá? Então, são correntes diferentes do circuito série, que é a mesma corrente para todo mundo. A tensão em todos os componentes associadas é a mesma. Aquilo que eu falei da tensão de 5 volts da fonte no resistor 1 e no resistor 2. As cargas são independentes. No circuito, há duas cargas distintas. Ou seja, por que são independentes? Se eu retirar o meu R1 do meu circuito, o meu R2 continua funcionando normalmente. Ele independe de R1. O meu R2, se eu retirar o R2 do meu circuito, o meu R1 continua funcionando, ele independe de R2. A fonte de alimentação tem o quê? A função de fornecer aos consumidores a corrente necessária para o seu funcionamento. Quando um circuito possui apenas uma fonte de alimentação, a corrente por ela chama-se corrente total, que depende diretamente da resistência total dos consumidores. O REC, que é o quê? O resistor equivalente. Matematicamente, a corrente total é obtida por essa fórmula, aquele mesmo triângulo, correto? Corrente, tensão sobre resistência. Então, observa bem. Para tornar mais fácil para a gente entender, a tensão no resistor 1 é medida pelo voltímetro V1. Está aqui, ó. E a tensão no resistor 2 é medida pelo voltímetro 2. A corrente total pelo amperímetro 1, aqui, ó. O amperímetro 1 mostra quem? A corrente total. Por que corrente total? A corrente que passa pelo resistor 1 passa por aqui. A corrente que passa pelo resistor 2 também passa por ele. Então, ele mede o quê? O total da corrente desse e desse. Tá?
A corrente do resistor 1 é medida pelo amperímetro 2. Está aqui, ó. Então, a corrente desse resistor é medida por esse amperímetro. E a corrente do resistor 2 é medida pelo amperímetro 3. Ou seja, ele desenhou perfeitamente a situação do circuito. Então, para a gente conhecer a resistência total, primeiramente a gente tem que o quê? Calcular a resistência equivalente total. É a mesma situação do LTK. A gente precisa saber o resistor equivalente. Aqui também. Então, como a gente tem lá dois valores de resistores e valores diferentes, a gente utiliza essa fórmula, a multiplicação dividido pela soma. 200 vezes 300 dividido por 200 mais 300. Então, nós teremos um resistor equivalente de 120 ohms. E isso aí, o que tem? Agora a gente pode calcular pela nossa primeira lei de Ohm qual é a corrente. A tensão total da nossa fonte é 5. O resistor total, a gente acabou de calcular, é 120. Isso aqui nós temos o quê? Um resultado de 0,042 ampere ou 42 mili. Né? Se a gente multiplicar por 1000 aqui, a gente vai em 42 miliampere. Então, observa bem, o que a gente tem que prestar atenção? Nos nós, pessoal. Quando a gente fala em circuito paralelo, a gente tem que prestar atenção no nó. Então, ele está representado aqui pela letra A e B. A partir do nó A, do terminal positivo da fonte, observa bem aqui, ó, o nó A está no terminal positivo da fonte, tá? Divide-se em duas partes de correntes parciais no nó. Por quê? Olha só. Aqui no nó, ele divide em duas correntes parciais. Essa corrente que vem do I total. Tá? Então, aqui vem a corrente que é para o R1 e aqui a corrente que vem para o R2. Tá? A forma como a corrente divide depende unicamente de quem? Dos resistores. É o resistor que determina a corrente. Tá? O resistor de menor resistência permitirá uma passagem maior de corrente. A resistência é menor, então mais elétrons fluirão por ela. Tá? A corrente do resistor 1 de menor resistência será maior. Tá? Corrente do I2 do que no resistor 2. Ou seja, observa bem, por meio da primeira lei de Ohm, podemos calcular o valor da corrente que circula em cada ramal. Para isso, basta conhecer a tensão aplicada e o valor de cada resistor. Então, observa bem, se eu tenho o valor do meu resistor, que é 200, e eu tenho o valor da tensão que está sendo aplicada nele, que é de 5 volts, eu acho a corrente dele. E da mesma forma, se eu tenho o valor do resistor e eu tenho a tensão que é aplicada nele, eu acho a corrente dele. É isso que ele está querendo dizer. Então, observa bem, a gente tem o valor da tensão é 5 e o primeiro resistor é 200, ou seja, dá 0,025 ampere ou 25 miliampere, tá? Então, a gente tem, para o segundo, a tensão é 5 e o valor do resistor é 300. Então, nós teremos aqui 0,017 ampere no segundo resistor, ou 17 miliampere. Tá? Então, aqui já vem o desenho especificado, tá? Com a corrente que a gente calculou lá para cada resistor. E você pode observar que a somatória desses dois resistores da corrente é o quê? O valor da corrente total. Olha só. A soma das correntes que chegam a um nó, vamos lá. A soma das correntes que chegam em um nó, aqui ó, nós temos a corrente total chegando nesse nó, é igual à soma das correntes
que dele saem. Ou seja, o valor que está chegando aqui é igual à somatória de quem está saindo. Então, se num nó eu chego 10, para sair tem que ser 10, para ser o sistema equilibrado. Tá? Então, se a gente pega matematicamente a corrente 1 e 2, nós temos aqui 42 miliamperes, que é a corrente total do nosso circuito. Beleza, pessoal? E aí, a gente fecha essa parte do circuito de lei de Ohm. A gente vai resolver uns exercícios agora para fixar melhor o conhecimento. Valeu, pessoal!